Antes de começar esse episódio, eu quero dar um recado. O TPA Podcast está numa pequena pausa. E durante esse tempo, vocês vão ouvir reprises de episódios antigos que eu gostei. Mas é claro, em breve eu estarei de volta e com episódios novos. Mas até lá, continua aqui nessa reprise porque eu acho que vale muito a pena ouvir novamente. Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, aqui é o Gabriel Rubens e hoje nós vamos falar de uma das coisas que é o meu sonho, que é trabalhar enquanto continuo viajando, né? E tenho a honra e a moral de receber aqui o Sony Maia. Tudo bem, Sony? Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite aí, de estar aqui no podcast e tudo mais. Fiquei muito feliz de poder falar, contar um pouquinho dessas aventuras aí, desses últimos tempos, desse último ano que eu tenho vivido. Então vai ser legal fazer essa contribuição. Então vamos começar já sabendo desse um ano. Ou melhor, né? Tipo, quem é você? Quem é o Sony Maia? E aí depois a gente começa a falar de como tu virou nômade. Cara, eu sou o Sony Maia, né? Hoje eu trabalho como Agile Coach já há alguns aninhos aí, uns 6 aninhos trabalhando com agilidade. Venho do mundo do software também, já fui desenvolvedor, programador e tudo mais. E a pandemia trouxe coisas ruins, mas também acabou trazendo coisas boas ali, que no caso o mercado mudou a forma de trabalhar, né? Se adaptou, foi até ágil o mercado, né? Aquela coisa que fala que agilidade é adaptação rápida à mudança e tudo mais, o mercado se adaptou e está dando muita oportunidade para muita pessoa estar fazendo o que eu tenho feito agora, que é poder viajar e continuar trabalhando sem perder todo o desempenho, né? Continua uma vida normal ali no trabalho, né? Continua gerando conteúdo, conseguindo fazer um bom trabalho, mas pouco importa, né? Sem trânsito, eu acho, na verdade, é basicamente isso, né? Não precisar mais passar pelo trânsito que eu passava antigamente para chegar no escritório, hoje eu consigo fazer de casa. Então esse é o Sony Maia, resumidamente, um viajante pelo mundo aí, levando agilidade, trabalhando tecnologia. Tu falou aí sem trânsito, mas a gente vai chegar lá que eu duvido que seja só vantagens, né? Mas eu vou dar um passo atrás, alguns, que é... Queria saber se isso já era uma coisa que tu queria fazer ou foi só a situação, a pandemia que ajudou? Cara, foi a vida que me levou a isso. Não foi algo planejado, nem estava esperando. Não sei em que momento a gente pode falar disso, mas até antes de tudo isso acontecer, eu tinha comprado uma casa, cara. Eu tinha uma casa, eu comprei, tava ali, né? Aquela vida um pouco mais normal, mais fixa. Não esperava que eu fosse ter essa vida, eu sempre tive incômodo, né? Eu sempre gostei de mudança, assim. Tipo, eu me incomodo. Minha esposa, quando me conheceu, já não sabe, tinha perdido as contas de quantas mudanças já tinha feito comigo. Pelo menos uma vez no ano eu mudava de apartamento. Então, às vezes é porque barulho, alguma coisa me incomodava. Então, mas descobri que era algo que me incomodava ficar parado muito tempo num lugar, né? Então, já era uma coisa minha isso. E aí, com a pandemia e toda essa situação do mundo, apareceu a oportunidade de viver viajando. E aí, cara, eu vou juntar o útil com o agradável, assim. Mas não foi algo planejado, assim. Foi algo que realmente aconteceu, mas tudo devido à pandemia e situações da vida que me levaram a fazer isso aqui. E eu brinco que eu não me encontrei ainda no mundo, né? Então, eu ainda não encontrei um lugar que eu queira me estabilizar. Então, enquanto eu não encontrar esse lugar, eu tô viajando, tô experimentando, tô testando, então, eu falo que essa vida de nômade é um estilo de vida, você tem que gostar daquilo, então hoje o meu estilo de vida é esse, até eu me encontrar, eu acho que em algum momento, eu falo, é um estilo que cansa também, né, eu acho que em algum momento eu vou ter que parar, me estabilizar, a hora que for ter filho, acho que a gente acaba ficando mais quieto, mas por enquanto eu encontrar o meu lugar, sigo viajando aí. E por onde que começou essa jornada, assim? E eu queria até chegar em quantos lugares tu já passou e até se mais de um país ou se tem sido só no Brasil mesmo. Então, essa jornada começou há quase um ano atrás ali. Eu estava trabalhando numa startup. Na verdade, mais de 2 anos a gente entrou nesse mundo remoto, né? Então já não tinha mais essa dificuldade e tanto. Então, logo que entrou nesse remoto, eu morava de aluguel em Portugal, morava num apartamento muito pequeno, e aí eu resolvi mudar para um apartamento maior, também de aluguel. Mudei de apartamento para um pezinho maior e tudo mais, a gente descobriu que lá tinha tipo o rave do lado, era no centro, bagunça, aí tinha um vizinho que fazia várias festas ali. A gente ficou 4 meses nesse apartamento.
E aí a gente resolveu se mudar novamente. Só que dessa vez a gente foi e comprou um apartamento. E nessa de comprar um apartamento eu também tinha acabado de mudar de emprego. Então eu fui para uma startup e tudo mais. Então eu falei, cara, eu vou me estabilizar nessa startup daqui uns 2 anos no mínimo para mais. Então melhor já pegar, ficar num lugar fixo. Então é até aquela vidinha. Lá não era full remote. Apesar que a pandemia fazia com que a gente ficasse trabalhando full remote e tudo mais, né? Mas o estilo da startup não era esse, né? O CEO não gostava muito dessa coisa do remoto e tal. Portugal acho que não pegou tanto isso. Tem algumas empresas que pegou, mas tem outras que ainda não comprou muito essa ideia aí do full remote. E aí foi quando, depois de um ano trabalhando nessa startup e tudo mais, as coisas não começaram a dar certo e eu fiquei pensando, cara, não sei se é aqui que eu quero ficar. Já estava 3 anos em Portugal, não sabia se lá que eu queria ficar, se não era e tudo mais. Apareceu uma oportunidade de trabalhar, fazer um contrato full, primeira vez que eu teria um contrato full remote, que no meu contrato era, tipo, você não tem obrigação de vir pro escritório, né? Eu falei, pô, legal. Só que é para uma empresa brasileira, no final das contas, né? Então aí tinha a questão do visto, do Brasil, Portugal, tudo aquilo mais. E aí eu falei, cara, vamos... A gente explorou tanto a Europa ali nesses 3 anos, a gente chegou a viajar tanto pela Europa, vamos tentar explorar o nosso país? Então a gente resolveu voltar pro Brasil. Só que nessa de voltar pro Brasil, a gente falou, mas vamos aproveitar que a gente tá aqui para viajar um pouco. E aí isso se estendeu aí quase um ano ali. A gente ficou um tempo em Portugal, a gente passou por Portugal, depois eu fiquei meses na Suíça. E aí Suíça foi legal porque é um ponto muito estratégico ali para França, Alemanha, Áustria. Então, tipo, eu consegui conhecer todos esses países no tempo que eu tive. A base acabava sendo Genebra, que eu ficava ali. Mas aí eu acabava viajando por esses outros países, e tudo isso enquanto eu trabalhava. Então, agora vai fazer o quê? Vai fazer ainda 3 meses que eu tô no Brasil, de fato, mas já faz quase um ano ali que eu tô nessa empresa full remote trabalhando. Legal. E essa parte na Europa, porque, tipo, com o salário do Brasil, na Suíça, não é tão barato, né? A própria Alemanha também. Então, como que foi, tipo... Porque tu falou que tu tinha uma base lá, mas tu tava com um lugar alugado, pagando, viajando, ou, sei lá, tu tava no hostel da vida, que é muito mais barato. Como que era a tua estrutura aqui? Então, aí que tá, né? Acho que cada mês a gente tem uma estrutura diferente aqui. Na Europa foi muito parecido. A gente tinha uma reserva ali, igual você falou, né? O gasto quando você ganha em real e gasta em euro é mais complicado. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? A gente vendeu o apartamento, acabou vendendo o apartamento, a gente não tinha carro, por isso que eu falo que é um estilo de vida. Hoje a gente não tem custo fixo. O que eu chamo de custo fixo? Quando você compra um apartamento, igual no meu caso, eu tinha um custo fixo que eu tinha condomínio, tenho água, tenho luz, telefone, internet, você tem a parcela que, né, no meu apartamento não era vista, era parcelado, então eu tinha parcela. Então você tem N custos fixos ali no seu dia a dia. O que eu fiz? Eu adaptei para ter custos variáveis. Hoje eu não tenho nenhum tipo de custo que eu tenho que pagar, não tenho nenhum compromisso que eu tenho que pagar todo mês. Então isso acabou facilitando. Então quando eu estive em Genebra, fiquei na casa de um amigo. Então, logo ali eu já não pagava hospedagem, né? Então, ali já me economizava, então não tinha custo de internet, de água, de luz, essas coisas. Já me ajudava. Quando eu estive em Portugal, aluguei um quarto, era eu e minha esposa, a gente ficou alugando um quarto, pelo menos uns 2 meses, foi assim, morando em quarto. Depois a gente pegou o Airbnb, então a gente acaba adaptando conforme o mês. Então, tem mês que a gente gasta muito mais, tem mês que a gente gasta muito menos. Então, mês passado, nos últimos 2 meses a gente estava em Florianópolis, aqui no Brasil, que também é caro, o Brasil também é caro. A gente estava numa casa de 2 andares, 1 quilômetro da praia, muito top. Esse mês a gente está em Curitiba e a gente está num apartamento de 32 metros quadrados, então tipo, com a metade do valor. Então a gente vai equilibrando isso, é a mesma coisa que a gente fazia na Europa. Então todos os nossos custos a gente consegue equilibrar, um mês a gente gasta um pouco mais, um mês a gente gasta um pouco menos, e assim a gente vai vivendo, né? Mas sempre a gente tem um orçamento que a gente sempre consegue manter um dinheiro, a gente ainda consegue guardar dinheiro. Mas é muito importante ter o planejamento financeiro para fazer isso. Boa, a gente vai chegar nessa parte aí, porque é isso que eu queria saber também, porque não é a mesma coisa, né? Como falou, os custos fixos diminui e a previsibilidade também. Mas ainda pensando na questão da estrutura aqui, né? Legal, eu entendi que tu tem lá, tu tinha a casa do teu amigo na Suíça, né? Já
que sorte, porque já diminui muito os custos. Muito. Nunca fui para lá, mas eu só ouço histórias, né, das pessoas de como é. Mas eu queria saber, tipo, então, alimentação e tudo assim, como que foi ficar lá? Tipo, porque cada país vai variar muito, né? E tu falou que Florianópolis é caro, mas eu acredito, por isso que eu tô assistindo na Suíça, que não é tão barato quanto tá em Florianópolis e Curitiba, né? Sim, Como que tu fazia, tipo, questão de alimentação? Porque é uma adaptação. Tu tava em Portugal, tu tava na tua casa e tu vai pra lá, então existe é muito disruptivo essa troca, né? Então, como que tu organizou a tua vida de trabalho, comida, sabe? Tudo assim, tipo, num país diferente. Apesar de parecer estranho, é meio que muito parecido. Isso que é legal de você viajar pelo mundo. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão difícil, que é tão complicado, mas não, na verdade é quase o dia a dia normal. Ali na Suíça, que já tinha uma casa, legal, já tem um teto, já tem onde dormir. Agora vão resolver a comida. Comida, se você for para um restaurante lá, você vai pagar muito caro. E realmente é difícil. Então, dificilmente vai para restaurante. A gente acabava cozinhando em casa. Isso é uma coisa legal da Europa, é que tem o que a gente chama de marca branca, né? Normalmente as marcas brancas dos mercados são muito mais baratas ali do que aquelas marcas que tem nome, né? E tudo mais. Sim, é que no Brasil eu não sei questão de qualidade, entendeu? Pelo menos as marcas brancas da Europa são tipo uma qualidade que tipo seria produtos premium aqui no Brasil muitas vezes, né? Tinha umas bolachinhas lá que você pagava €1 ali, que você fala, cara, aqui você vai pagar R$20, R$30 na mesma bolachinha se fosse aqui. Então na Suíça o que a gente conseguia fazer? A gente pegava muito. Eu estava gastando em média €40 por semana de mercado. Okay. Então alimentação básica, isso, de mercado no mês. Quer dizer, no mês não, na semana. Então era €40 por semana de mercado. Então, arroz normalmente dura pra caramba, né? Você faz um copinho de arroz, dura a semana inteira. Feijão enlatado, né? A gente não tinha mania de comprar, você comprava um feijão enlatado. O problema da Suíça, carne, é absurdamente cara. Só que na França não é tão caro. E de Genebra para França dá 5 quilômetros. Eu gostava de correr, gosto de correr, então se eu fosse correndo eu conseguia ir para França, ia no mercado na França, comprava carne. Então lá tem um limite, se não me engano, é 1 quilo por cabeça que você pode trazer, né, da fronteira de carne. Atravessando a fronteira. Então, atravessando a fronteira. Então toda vez que eu ia para França com meu amigo, a gente pelo menos trazia 2 quilinhos de carne ali, né? Então, aí depois quando minha esposa foi para lá também, era 3 quilinhos de carne, então o churrasco estava garantido. Então essa era a vantagem. Como tava eu e tinha mais esse meu brother, a gente conseguia rachar as contas também. Então tudo era rachado ali, a gente conseguia dividir. Então às vezes eu dava €40, mas no final eu pagava 20. Eu pagava 20, ele pagava 20 e tal. Às vezes como eu tava na casa dele, eu acabava pagando essa parte da alimentação. E eu gosto de cozinhar. Então acho que esse é algo importante para quem quer ver essa vida de novo. Se você não gosta de cozinhar, pode ser um problema. Eu, como gosto, e eu tenho uma facilidade para isso, então com pouco eu consigo fazer bastante, né? Eu falo, tem 2 ovos, 3, não sei o que, cara, a gente consegue fazer um omelete, então a gente faz uma coisa mais gourmet ali, mas é porque é uma parada que eu gosto de fazer, né? Então, normalmente é aquilo. E querendo não separar para ver, eu vejo a vida dos meus pais, de alguns amigos, é o dia a dia normal. Ir no mercado, semanalmente, compra a comida da semana, prepara ali, você vai pagar mais barato, né? E o dinheirinho que você consegue guardando, aí sim, eu usava mais para viajar de final de semana. A galera acha que, tipo, eu fiz um post essa semana, recentemente, que eu comparando, o pessoal que posta foto trabalhando de frente pra montanha, de frente pra praia e tal. E, cara, na verdade não é tão realidade muitas vezes, né? Tipo, meu dia a dia, eu tô às vezes dentro de um quarto ou dentro de um escritório fazendo meu trabalho. Eu preciso de uma internet, eu preciso de um lugar silencioso, eu preciso de uma conexão estável. Eu gosto de trabalhar com 2 monitores, então comprei um monitor portátil, então eu tenho um monitorzinho portátil, parece um tablet que eu levo para todo lado. Eu preciso de uma estrutura mínima. Então na semana, basicamente é isso, eu não estou viajando a semana inteira, passo gastando dinheiro e tal. Normalmente eu estou dentro de casa, faço minhas 8 horas de trabalho ali, né, de ficar 8, 9 horas na frente do computador, trabalhando, à noite vai assistir uma série, vai ver uma TV. E aí sim, esse final de semana é o que a gente acaba gastando um pouco mais, que aí você vai comer fora, aí você vai explorar. Então eu fiz várias trilhas, passei por vários lugares, fiz várias viagens animais assim no final de semana, mas na semana o custo acaba sendo até que baixo, né, se a gente comparar. Igual eu tava falando de custo fixo, né, igual quando você tem
uma geladeira, um fogão, tudo isso tem uma degradação também. Então tudo isso você acaba. Então você tem um custo muito grande. Eu quando tinha comprado uma casa, eu tinha a manutenção, dava infiltração no teto. Cara, era muito custo. E no final, quando eu tirei todo esse custo, querendo ou não, acaba sendo mais rentável em alguns momentos. Outros não, Sim, mas sim. em alguns acaba sendo mais rentável. Tá bom. E nessa parte ainda na Europa, né? Tu não trabalhou de outros países, só da Suíça, se eu entendi direito? Os outros países tu só ia no fim de semana, é isso? Sim, eu normalmente fiquei em Portugal, trabalhando de Portugal ali pro Sim, Brasil Portugal. também, e Aham. foi Portugal e Suíça que eu fazia basicamente a base ali. Foi os dois lugares que eu Legal. fiquei mesmo trabalhando, que eu tinha meio que a minha estrutura e tudo mais. Ah, entendi, E aí, final entendi. de semana, eu pegava pra fazer essas viagens ali. Tanto que na Suíça a gente acabou, meu amigo acabou comprando um carro, que a gente fez algumas contas, ele tá morando lá, né? Então ele já tava fazendo as contas se valia a pena ou não, acabou compensando, então a gente rachava a gasolina e a gente acabou conhecendo vários países ali, para uns 4, 5 países, viajando de carro pela Suíça. Então foi animal, assim. Pô, entendi. Agora deu pra entender como que foi lá. E aí tu vai pra segunda parte, né? Que foi no Brasil. Mas antes disso, até comentar, porque eu tava tentando entender qual que era o estilo, como que tu tava lá, a comida, porque dependendo das pessoas, né? Eu já vi muita gente que pega um AP, ou até às vezes só um quarto mesmo, muito pequeno, e eles sempre vão trabalhar num coworking space, né? Ou, sei lá, vai numa cafeteria da vida, assim, e passa o dia lá. Isso adiciona um outro custo, né? Se tu pegar só um quarto, beleza, porque tu diminui o custo na moradia, mas tu adiciona um outro custo que é de locomoção. Mas, tipo, dependendo de onde tu tá, é até melhor, porque a casa não é confortável, né? Só tem só uma Ah, cama. Então tu não chegou a fazer isso ainda assim, enquanto tu tava na Europa, né? Foi sempre trabalhando de casa mesmo. sim, teve alguns momentos que eu pegava cafés, igual em Portugal mesmo. Portugal foi legal, o quarto que eu fiquei na época, Ah, não tinha tanta estrutura para trabalhar, só que como eu estava vendendo as coisas da casa, tinha sobrado uma cadeira de escritório e uma mesinha. Então, nessa eu não vendi, foi a última coisa que eu vendi antes de vir pro Brasil. Então, nesse quarto que a gente ficou, eu levei essa mesinha e eu tinha uma cadeira. Então, eu acabava trabalhando dali. Então, foi bem legal, assim, essa parte do quarto. Mas, às vezes, querendo aham. ou não, você começa a ficar meio depressivo, né? Tipo, você tá É, naquele lugar pequeno, ser isolado e pequeno, tudo sim. mais. Em Portugal, a parte legal é que tinha muito café. Em Portugal e em todo, acho que todo país tem isso, né? Tem vários Sim. cafés, vários lugares que você tem uma estrutura mínima. E aí eu acabava vindo muito para cafés. Então eu chegava, ia lá, era um dia que eu via que eu não tinha. Quando eu tinha muita reunião naquele dia, eu precisava estar num lugar mais silencioso, mais quieto, eu preferia ficar dentro do quarto. O dia que eu via que, tipo, cara, era uma coisa que eu ia montar uma apresentação, era a coisa mais criativa naquele momento, eu preferia ir para um café, trabalhar nesse café e tal, porque eu não tinha tanta reunião, podia ter uma ou duas no dia, mas aí eu passava o dia inteiro no café. Então, e aí o custo também não era tão alto, porque você pede um cafezinho, dá Aham. aquela enrolada, depois você pede um Sim. suco e fica ali, né? Legal, isso que eu ia te perguntar isso, então o custo não aumentava. Tu não ia para aqueles lugares, né? Que tem lugar que tu tem que pagar, tipo, sei lá, que seja 5 euros por meio período, ou 10 euros o dia inteiro, ou se tu for ficar, tipo, por uma semana, um mês, tu paga um valor diferente. Então tu nunca chegou a fazer isso para ter essa estrutura assim, né? Só aí, ó, esporadicamente. Não, nunca cheguei. Normalmente a gente Aham. pega por Airbnb as coisas, né? E quando eu pego por Aham. Airbnb, normalmente eu já pergunto, antes de pegar o Airbnb, eu pergunto como que é a internet, qual que é a velocidade, se tem alguma obra perto. Então, normalmente eu prefiro fazer isso. Mas Ah, obra, ainda tô, legal. igual essa semana mesmo eu tava olhando para ver se tinha algum co-work. Dependendo do lugar que eu vou, às vezes eu pesquiso quanto que é um co-work. Mas é aquilo, né? É um custo. Então você tem um orçamento Sim. ali e aí você coloca no budget. Pô, faz sentido eu trabalhar no co-work? Não faz sentido. Eu normalmente, como a casa tem uma boa estrutura de almoço, né? Se eu cozinhar aqui, tem o banheiro, tem tudo perto. Normalmente eu me sinto confortável trabalhando nos lugares que eu estou hospedado, assim. E aí a saída é mais para tipo almoçar, jantar, alguma coisa do tipo, não para trabalhar. Até porque pode, mesmo que seja co-work, às vezes tem o ruído das pessoas, é mais complicado. Sim. Então eu normalmente prefiro ficar aqui, assim, dentro de casa e tudo mais. Tá bom, entendi. E aí depois, tipo, acabou essa temporada na Europa, tu foi pra fase do Brasil, né? Depois de um tempo morando aqui, 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos talvez, tu voltou pro Tô Brasil. aqui.
e começou a trabalhar daí. Então, qual que foi a tua jornada aí? Tipo, por onde tu já passou? Então, aqui a primeira jornada foi ver a família, né? Porque fazia muito tempo que a gente já não via, já tava 2 anos, 2 aninhos sem ver a família e tudo mais. Depois já tava mais de 3, que desde que ela tinha ido pra Europa eu não tinha visto o pessoal. Então foi aquele momento de ficar na casa da engorda, eu chamo. Que aí eu fiquei na casa da minha mãe, é muita comida, aquele mimo e tudo mais. Então eu fiquei 3 semanas na casa da minha mãe. Então, até explicando, a gente tem um episódio no Netflix, cara, que fala sobre minimalismo. Então, até antes de voltar pro Brasil, a gente foi algum episódio, tipo, uma série que foi legal de assistir, que é a gente não se apegar a tantas coisas, ser mais minimalista. Por quê? A gente, quando foi há 3 anos atrás para Portugal, a gente foi com 2 malas de 23 quilos e uma mochila nas costas. E a gente teve que voltar com essas mesmas coisas. E pensa, em 3 anos a gente acumula muita coisa. Então, acho que a parte mais difícil, aí já falando de algumas das dificuldades, eu sei que a gente vai ter mais um papo sobre isso, foi esse desapego. Então, a parte de a gente conseguir desapegar das coisas foi um processo ali que a gente teve. Então, a gente teve que vir com essas 2 malas de 23 quilos e uma mochilinha nas costas para o Brasil. Chegando aqui, a gente fez a base, que é a casa da minha mãe hoje, então a gente deixou, né, a gente acaba trazendo da Europa, a gente acaba trazendo muita blusa de frio, aquelas grossas, coisa que a gente não quis desapegar, porque em algum momento a gente vai usar, ainda mais que a gente sempre está viajando, tal, Brasil, outros países, dependendo do país a gente acaba precisando e essas blusas são mais caras, e na Europa estava mais barato de comprar, né? Então ficar recomprando essas coisas é mais caro. Coisas que é mais fácil recomprar, a gente acabou abrindo mão, deixou lá, e as outras que a gente via que realmente tinham um valor maior, a gente acabou trazendo. Nisso a gente ficou 3 semanas na casa dos meus pais, só que a gente não queria perder o ritmo, né? Então eu acho que quando você para, o corpo se adapta àquele lugar, é mais difícil você pegar tração. Então eu sempre falo que a gente tem que estar sempre em constante movimento pra gente não perder o ritmo. Então de lá a gente foi para Florianópolis, aí de 2 malas para cada um de 23, a gente diminuiu para uma mala de 23 e uma mochila. Né? Então aqui a gente acaba tendo que viajar um pouco mais leve e é mais fácil voltar para casa da minha mãe se der algum ruim ali e buscar alguma coisa. Então a gente veio para Florianópolis, ficou 2 meses ali, né, em Floripa. Mas agora, como que foi a estrutura lá? Tipo, até antes de passar pro próximo, né, que a gente tá, como que foi a estrutura em Florianópolis, né, que mudou? Porque, pelo menos em Florianópolis eu via tu já fazendo, né, muito mais coisas na cidade, saindo, né, correndo lá. Então, que... Cara, foi uma estrutura sensacional pelo fato que, como a gente ficou na Europa, teve um momento que a gente ficou na casa desse meu amigo, depois a gente ficou num quarto, a gente conseguiu dar uma economizada. Igual eu falei, tudo é orçamento. A gente tem uma base de um orçamento que a gente pode gastar de budget. A gente falou, como vai ser a primeira vez que a gente vai estar no Brasil, a gente não sabe como que vai ser a segurança, o local, essas coisas. Vamos tentar pegar um lugar bacana, vamos tentar pegar uma estrutura legal. Então a gente foi pelo Airbnb. Eu sempre gosto de fechar o primeiro contrato via Airbnb, pela segurança que o Airbnb acaba te dando. Você paga uma taxa alta ali utilizando o serviço deles, mas eles acabam te dando uma segurança, né? Então lá a gente alugou uma casa via Airbnb, de, tipo 2 andares, churrasqueira, tava 1,5 km da praia, né? A gente ficou ali na área da norte da ilha e foi sensacional, assim, tipo, a gente foi os 2 meses dos sonhos da gente, porque tem muita coisa para fazer em Florianópolis, era uma cidade que a gente tinha muita curiosidade de morar, porque muita gente falava disso, conheço muitas pessoas que também moraram em Portugal. Eu tinha ido pro TDC uma vez, que é um evento de tecnologia e tal, só que eu tinha só ficado no evento. Fiquei 4 dias em Floripa, mas eu fiquei no evento. Então teve um dia só que conheci as praias. E eu não tinha gostado de Florianópolis. Eu não gostei. Falei, cara, mas é porque eu fiquei no centro, né? Um centro mais velho ali e tudo mais. Achei uma sensação de insegurança quando eu tinha vindo. Então eu não tinha gostado muito de Floripa. Mas eu via tanta gente falando, cara, você estava no lugar errado, você tem que ir pra não sei aonde, tenta de novo. Né, eu via tantas coisas boas de Florianópolis que eu falei, cara, vamos lá descobrir o que tem, né, em Floripa. E a gente tem muitos amigos que moram lá. Então eu falei, vamos embora, vamos para lá. E aí a gente conversou com pessoas que moravam, entendia onde eram as localizações, então abri um Maps com o pessoal. Falei, cara, onde é bom morar, onde não é bom, o que tem aqui, o que não tem. Aí achei um lugar bacana, procurei os Airbnb, encontrei esse Airbnb que estava no valor, era um Airbnb novo ainda, era uma casa nova, tinha acabado de chegar no Airbnb. Então, normalmente as pessoas colocam um preço menor, né, para poder ter essa situação. Não tinha nenhum comentário, então foi um risco.
ali, mas acabou dando certo, né? A gente conheceu a dona e tudo mais, e aí o primeiro mês a gente fez por Airbnb, e aí depois o segundo a gente já fez por fora, e aí saiu mais barato ainda, e aí começam as negociações. Lá, a gente, eu entrei muito nessa de comprar um carro no Brasil ou não comprar um carro no Brasil também. Eu sei que você tá aí na Europa, eu não sei se já chegou a olhar os preços dos carros do Brasil, mas isso aqui tá um absurdo, cara. Tá muito difícil comprar carro aqui. Acho que tu me E eu achando que, comigo o preço. eu falei, cara, eu vou com 80 mil reais e vai dar pra comprar um puta de um carro. Você compra um Onix, e olhe lá ainda, né? Você consegue comprar um Onix com 80 mil hoje em dia. Então eu falei, não faz sentido, não tá fazendo, né? A gente que pensa em investimento, eu sei que a talk aqui não é de investimentos, né? Mas quem segue Primo Rico, segue esse pessoal, eles falam bastante sobre isso, né? E aí a gente percebe que ter isso não faz sentido. E aí eu tava nessa filosofia de custo variável, não custo fixo. E aí, mais uma vez, a gente resolveu alugar. A gente tem algumas marcas aí que fazem aluguéis mensais. Então eu fiz um pacote de aluguel mensal ali, e aí eu aluguei o carro por 2 meses e fiquei com um pacote mensal. E que foi muito bom, por sinal, tá? Porque eu tive problemas com o carro teve vazamento de óleo primeiro, eu só liguei para a concessionária, falei, ó, o carro tá com vazamento de óleo, dei um guincho, pegou, mandaram um táxi para buscar outro carro, busquei outro carro, deu tudo certo. Né? Não tive nenhuma dor de cabeça, então essa é a facilidade também, né, do custo variável. Então eu tive uma estrutura muito boa, foi tipo 2 meses muito bom em Florianópolis pela estrutura, pelas amizades, por tudo que a gente tinha ali, foi bem legal. Legal, cara. E aí depois tu foi pra próxima cidade, né? Você entendi, tu tá na segunda. Tipo, primeiro foi em São Paulo, com teus pais, né? Na casa da tua mãe ali. Aí passou pra Florianópolis, onde tu ficou 2 meses. É isso? 2 meses. 2 meses. E aí tu partiu pra próxima, que é... Curitiba, onde estou nesse melhor cidade do exato Brasil. momento. Alguns dizem, mas não foi muito bem isso que eu vi por aqui, né? Não falando mal de Curitiba, mas é igual eu falei, estilos de vida, né? É isso que eu acho legal. Eu conversei com muitas pessoas, e acho que essas percepções que a gente vai conversando é interessante, né? Quando eu perguntava pra alguém que tava em Floripa ou Curitiba? Putz, Floripa. E tem outros que perguntavam, Floripa ou Curitiba? Pô, Curitiba. E eu percebo que cada um tem um estilo de vida, cada um valoriza algumas coisas, outros valorizam outras. Eu valorizo muito a questão. Eu gosto de morar em cidades menores, com poucas pessoas, uma coisa mais tranquila. Não me importo tanto com barzinho, com tanto de restaurante. Eu gosto de um contato mais de trilha, natureza. É a minha vibe. Já outras pessoas gostam mais do estilo boêmio, né? Do estilo mais comida, gastronômico. E, cara, aqui Curitiba é sensacional para comida, né? É muito bom para comida. Só que também tem outras coisas. Eu falo que o lugar onde você fica vai influenciar se você gosta do local ou não, né? Aqui a gente já passa um pouco mais de perrengue, igual a gente estava numa casa de mais de 100 metros quadrados, churrasqueira, perto da praia. Aqui a gente já está numa casa, num apartamento com 30 e poucos metros quadrados, mais longe do centro e tudo mais. A gente acabou achando um pouco perigoso, assim, em alguns lugares que a gente andou por aqui, comparando com o lugar que a gente estava, que também era um pouco mais roots e tudo mais. Mas ao mesmo tempo aqui a gente viu a quantidade, a variedade de gastronomia que a gente tinha, que era bem diferente de Floripa, nos lugares, perto de onde a gente estava morando. A gente estava no norte da ilha, tinha sua gastronomia também, mas nem se compara. Aqui a quantidade de churrascaria que tem, quantidade de restaurante. Então depende muito do que você valoriza, né? Aqui você tem um monte de parque, a gente foi para uns parques bem legais aqui, mas a gente que gosta mais da vibe praia, mais uma vibe mais roots, assim, Floripa acabou encantando mais. Mas a gente está experimentando, né? Aqui a gente ia ficar um mês, acabou que a gente vai acabar reduzindo, porque a gente viu que não fez tanto o nosso estilo. Né? Não é aquela coisa que nos agradou tanto quanto foi em Florianópolis. Então a gente já está mudando. E aí isso tem a ver com essa flexibilidade que a gente tem da nossa vida. De tipo, pô, legal, achei legal a cidade, bacana, mas já deu. Já vi o que tinha que ver, já passeou, já comemos. Né? Vambora, vamos pro próximo. E eu acho que essa é a parte legal da nossa vida de nômade, que é cansativo. Fazer essa, botar tudo na mala, levar as malas. Aqui no Brasil, diferente da Europa, a gente não viaja tanto de low cost avião.
É mais busão. Hum. Então vamos, pega o ônibus, coloca tudo, vai pra rodoviária e vamos parte pra próxima cidade, né? Tu falou dessas mudanças todas e tu falou muito da flexibilidade, né? Eu lembro que há um tempo atrás tu tinha aquela vontade muito de comprar uma casa e sossegar, né, num lugar. Então teve uma mudança grande aí, né, de vida, e acho que muitas pessoas que vão trabalhar como nômades têm que ter essa mudança, né, de que é a vida normal, tu tá num lugar, mesmo que tu não tenha uma casa, tá com o teu aluguel, o quão diferente, quão foi difícil foi pra ti se adaptar, sabe? Tipo, dessa de eu quero comprar minha casa, quero comprar minhas coisas, quero ter meu tapete dessa forma, pra agora eu tô num site aqui, no Airbnb, tentando achar uma casa e talvez eu não vou achar a que eu quero, como eu quero, no lugar que eu quero, sabe? Tipo, quão custoso foi pra ti essa mudança, assim, de rotina e vida? Cara, acho que foi com. Acho que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, vai mudando nossos pensamentos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu já tinha uma cabeça ali meio pra frente em algumas coisas que era muito. Acho que é aquele sonho padrão, acho que até do brasileiro, que é ter sua casa própria, ter seu carro, viajar uma vez por ano. Então eu sempre batalhei muito pra isso, né? Uma coisa que foi mudando minha mente foi quando eu fui pra Europa, literalmente, quando eu fui pra Portugal e eu vi que, cara, o mundo tem muita coisa pra fazer. Tem N possibilidades. E isso foi mudando muito a minha cabeça, meu jeito de pensar. E aí eu falei, cara, eu quero viver, saca? Tipo, eu quero viver experiências, conexões. Eu acredito muito na conexão das pessoas. Todo lugar que a gente passa, a gente se conecta com outras pessoas. A gente conhece, a gente aprende e tudo mais. Eu achei que isso foi muito legal. O sonho de ter a minha casa, de me aquietar, ainda existe. Eu ainda, igual eu falo, uma hora vai cansar. Né? É custoso, é cansativo isso. Igual você falou, poxa, nada como chegar na sua casa, ter seu tapete, aquele sofá. Igual a gente comprou a nossa casa em Portugal, né? A gente montou um apartamento inteiro do jeito que a gente queria. O sofá que a gente queria, a gente tinha toda uma dinâmica. Eu sinto muito saudade da minha cafeteira. Eu tinha uma cafeteira, eu adoro café. Tinha uma cafeteira muito top, eu morro de saudade daquela cafeteira, daquela rotina. Mas tudo tem ônus e bônus, né? Então eu perdi um pouco essa questão do conforto, que querendo ou não é um conforto, para ganhar experiência de vida, conhecer e tudo mais. E, tem uma, tipo, acabou perdendo um viajante recentemente aí no acidente de carro, que ele fala, viva uma vida que mereça ser vivida, né? E é um pouco isso, tipo, essas experiências que eu gosto, e isso foi mudando. Então eu fui ficando mais velho, fui entendendo que o que a gente mais leva depois da que morre e tudo mais, são as experiências, né? Tipo, as histórias que a gente tem para contar e tudo mais. E foi um estilo que você vai aprendendo. Antigamente eu achava tão difícil. Eu lembro que meu sonho era ir para Paris, para Disney, assim. Era tipo, meu Deus, e era algo impossível na minha cabeça. Eu tinha medo, eu não sabia nem pegar um avião. Eu falei, cara, como que você vai pegar um avião? E se eu chegar lá, como que eu vou comunicar? Sim. E a gente idealizava também um outro mundo. A gente idealizava a Europa, idealizava os Estados Unidos de uma maneira totalmente diferente. Tipo, é muito melhor que o Brasil. Sei lá, é um país de primeiro mundo. Isso é o que a gente imagina, né? Uma coisa muito louca. E depois que a gente começa a vivenciar essas coisas, fala, cara, não é tão difícil assim. Não é tão diferente do que a gente já vive, né? Igual, por isso que eu falei, a semana eu vou no mercado, beleza. E lá, igual na Suíça, o pessoal fala muito francês, né? Em Genebra. O pessoal falando suíço, tal, mas no final das contas é troco. Eu sei o que é um troco, eu sei passar um cartão. É fácil a comunicação, não é tão difícil. E você vai aprendendo isso, e você vai amadurecendo, e você vai ganhando um estilo de vida. E isso foi abrindo muito minha mente. E eu falei, cara, eu quero isso por agora. Tipo, eu gosto, mas também tem que ser é estilo de vida, eu falo, é um estilo totalmente. Tem gente que não vai gostar e não vai se adaptar a esse estilo de vida. Eu gosto de ter essas conexões, eu gosto dessa experiência. Tem muita gente da minha família que já não. Né, igual meu pai. Meu pai já é um cara que ele prefere a coisa fixa, aquela rotina dele, o jeito. Muita mudança não agrada. Já é uma coisa que, tipo, cara, que legal. Semana que. Falei, até setembro eu sei, mas eu tenho um roadmap ali do que eu vou fazer. Depois de setembro, cara, eu não sei. O que vai ser da minha vida? Não sei. E isso, tipo, não é uma coisa que tira meu sono, é uma coisa que é empolgante pra mim. Para muitas pessoas pode ser algo que tire o sono, que seja estressante, gere depressão, sei lá. Sim, sim. É mais complicado, né? Então, mas também eu falo, eu tenho, igual falou, o financeiro ajuda bastante nisso. Você ter um planejamento financeiro é bem importante. Eu sempre tive esse planejamento financeiro, tenho uma estrutura financeira boa que me possibilita isso de não tirar o sono. Eu sei que
se tudo der errado, eu consigo pegar um hotel e dormir no hotel. Eu tenho meus planos A, B, Sim, C sim. ali, né? Eu tenho uma estrutura para isso, né? Eu não tô sem nenhuma estrutura. Então isso facilita Sim. também. Né, a gente vai chegar lá no financeiro daqui a pouco. Mas, assim, tem algumas coisas que tu falou, né? Duas coisas, assim, que relacionam um pouco comigo, que é para mim também, viajar pra fora é uma coisa impossível. Sempre foi impossível. Então, eu lembro que eu juntei dinheiro pra fazer o intercâmbio no Canadá, que foi minha primeira viagem pra fora. Eu já tava com talvez 24, 25 anos, assim, né? E parecia impossível. Mesmo juntando dinheiro, sabendo que o dinheiro tá chegando, eu ficava assim, cara, não é possível que isso vai acontecer mesmo, sabe? Não é possível. E quando chega lá, assim, tu tá lá. É muito louco, né? Mas continua, cara, tipo, é real, né? Tá acontecendo. Então, os teus parâmetros começam a mudar, assim, um pouquinho, né? Do que dá pra fazer, o que não dá. E outra coisa que tu comentou também, assim, e eu achei bem legal, é a questão de eu queria ter minha casa, agora eu quero viajar, depois eu quero ter minha casa, sabe? Muitas pessoas são mais flexíveis, né? Assim, do que tu quer pode mudar. Então eu não sei quem sou daqui a 2 anos. Eu sei que hoje minha vontade é de fazer isso, explorar, né? Daqui a 2 anos talvez eu esteja nessa vibe aqui, talvez eu esteja querendo parar. Só que o que muda um pouquinho ainda no teu caso é porque tu não é um cara solteiro que só decidiu fazer as coisas e ponto, né? Isso pra ti também, porque tu já é casado, então tu precisa sempre casar as opções, as ideias de fazer as coisas, né? Isso pra ti também conseguiu funcionar bem? Ou teve que rolar uma negociação aí de como que vai ser? Porque assim, até pra qual cidade ir, Quer tem que entrar rolar nas brigas negociação, né? dos É casais, diferente. né? Quer entrar na briga. Não, 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 não. Já deu spoiler da resposta. Mas foi tranquilo ou vamos entrar na briga? Porque. Não, eu acho que tudo depende muito da pessoa que você tá, né? Então, Aham, acho que a minha esposa brinca muito que, né, Deus une propósitos ali, né? Então, você tem que estar com aham. os mesmos propósitos. Seria muito difícil se eu tivesse com uma pessoa que a mentalidade fosse uma mentalidade mais fixa ali, de ter um local fixo Uhum. e eu ser um aventureiro. Isso acabaria traindo um pouco mais de atrito. O legal é que a gente tem muita sinergia via lá, né? Então, a gente tem esse espírito aventureiro. A gente já teve algumas dificuldades, mas muitas vezes não, igual eu falei, do minimalismo, né? Às vezes de se apegar às coisas materiais. Para ela é um pouco mais difícil do que para mim. Já sou mais apegado. Tá até me olhando aqui, ó, já, tá querendo dar chinelada. Mas Uhum. eu sou um pouco mais desapegado, mas homem é um pouco mais, tem uma camiseta, uma calça, tá resolvido e a gente sai, né? A mulher já tem todo um preparado, né? Tem a coisa da vaidade, tem os cremes, é muito mais coisa que tem que estar levando. E quando a gente teve a nossa primeira casa, também foi um pouco mais difícil, porque a gente tinha, ela era mais apegada, tipo, nos detalhes da casa, na decoração. Então tinha várias decorações que ela gosta de planta, então tinha as plantas. Então na hora que a gente vendeu tudo, ele falou, cara, a gente vai vender tudo e vai sair para viajar. Foi um pouco mais difícil, né? Foi um momento para ela um pouco mais difícil do que para mim, abrir mão dessas coisas, mas ao mesmo tempo ela estava muito alinhada com o propósito. Falou, cara, acho que faz sentido pra gente evoluir, pro nosso propósito, vamos embora. Então ela sempre aceitou, era muito parceira, sempre foi parceira ali nas loucuras e por isso que a gente tá junto já há alguns anos ali fazendo essas aventuras, porque a gente tá muito conectado. Deixa eu ver se eu ganho um coraçãozinho, né? Aí, se eu ganho um coraçãozinho ali. Tá gravando, né? Tá gravando isso Olha aí, pro depois lado vai pra pra live. saber. Gravou, gravou. Tem que olhar pro lado pra saber se a Boa, boa. resposta foi boa, né? Boa. Exato. Mas tem, Mas tem, é isso, tem, eu acho que tem. tem que estar com essa conexão, cara. Se não tiver essa conexão, os dois não estiverem muito alinhados no propósito, pode gerar algum atrito, né? Legal, eu queria deixar já um desafio convite depois a gente fazer um outro só falando dos lados complicados, né? Acho que a gente viu muita vantagem aqui. Eu tô com vontade de fazer. Sempre tive, na real, já falei contigo até. Acho que desde que eu cheguei aqui, sempre quis, assim. Muito pra ir pra alguns países um pouco mais diferentes, né? Tipo, um pouco ali, sei lá, Sérvia, Montenegro, assim. Então é uma coisa que eu quero fazer. Então eu queria conversar contigo na próxima vez sobre quais são os lados mais difíceis, sabe? Quais são os perrengues que tu já passou. Então já fica o convite aqui para o próximo, para a gente bater mais um papo profundo na parte complicada, né? Porque tem várias. E aí fica o convite Tem também para as várias, tem pessoas várias.
já ir lá, né, te seguir nas suas redes sociais, que você tem postado esse tipo de conteúdo até no teu LinkedIn. Então, o pessoal vai saber um pouco mais. Então, até a gente fechar, se a galera quiser te seguir, claro que eu vou deixar todos os links na descrição, qual rede social que eles podem te achar para saber um pouco mais e acompanhar como está sendo essa vida aí de nômade digital agora no Brasil também, né? Hoje, querendo ou não, uma das coisas que aconteceu na minha vida, eu saí de todas as redes sociais. Foi uma das decisões que eu acabei tomando. Mas a única que. É isso que eu ia falar. A única que eu mantenho ainda, porque acaba sendo uma rede até mais profissional e tudo mais, mas ali às vezes eu compartilho alguma coisa voltada, falando de vida nômade, mais voltada para o profissional, tecnologia, no LinkedIn. É só mexer como Sony Maia. Twitter ainda existe, mas eu quase não acesso ainda o Twitter. De vez em quando eu apareço por lá, mas não acesso. Hoje, querendo ou não, para me achar ali no LinkedIn. E eu tenho uma página no Medium também, que às vezes eu escrevo artigos e tudo mais. Estou devendo escrever mais coisa, preciso voltar. Até falando um pouco mais de vida nômade. Prometo que esse ano ainda sai algum ali. Mas são as redes sociais que eu acabo tendo, que é o Medium, Sony Maia, e também o meu LinkedIn, Sony Maia também. Então, colocou isso, e provavelmente Sony vai ser muito difícil. Sony Maia, né? Que Sony você acha um monte de marca aí e televisão. Mas Sony Maia é mais difícil ter outras pessoas, né? Esse nome é um pouco mais diferenciado mais fácil de achar. Eu teve sorte aí. Mas qualquer coisa tem a minha esposa também, né? Tem o Instagram dela, que depois dá pra colocar ali, que é a Cauane Prado. E querendo ou não, eu faço participações especiais no Instagram dela. Então ela já vai sendo a parte da publicidade ali, da rede social, para manter contato com a gente. Acaba sendo mais pelo Instagram dela ali com o pessoal. Boa, top. Deixa os dois aqui na descrição. Pessoal, só ir na descrição do episódio que vocês vão encontrar. Pra quem tá ouvindo no Spotify, vocês podem também ver no YouTube lá, pra ver essa cara linda do Sony Maia. E pra quem tá no YouTube e não quer ver essa cara do Sony Maia nem a minha, você pode também ouvir no Spotify, Apple, Google Podcast. Sony, convite já fica. Então, o próximo a gente fala um pouco mais dos perrengues e dificuldades. Top. Fechado? Fechado, cara. Isso aí a gente tem história. Perrengue, dificuldade, é o que mais tem nessa vida. Eu sempre falei, ônus e bônus, sempre vai ter. Então já anota aí que a gente volta e é realmente a parte que eu quero explorar muito mais, porque eu quero vou fazer isso daqui a pouco, assim que der. Não sei se esse ano ainda, mas ano que vem eu vou passar um tempo assim, eu e a Vitória viajando, então eu já quero me preparar um pouco mais, quero saber o que eu preciso saber. Novamente, muito obrigado, a gente se vê na próxima. Valeu! Eu que agradeço. Valeu!